Olá, tudo bom? Bem, na aula de hoje, né, a gente vai estar aí fazendo alguns exercícios acerca da aula passada. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o estudo dos gases, né? Então, na aula de hoje a gente vai estar aí fazendo alguns exercícios para a gente poder ver, né, de que maneira isso pode ser aplicado. Então, vamos nós. Não sei se vocês viram, né? Mas eu coloquei lá no Moodle, né? Um livro do Feltre, sendo que o volume 1, porque essa parte do estudo dos gases vai estar lá no volume 1, tá bom? Então a gente vai estar aí no Feltre volume 1. Eu estou na página 333 desse livro, tá bom? Então, vou começar aí pela questão 16. Questão 16 fala lá pra gente que um gás ocupa um volume de 200 ml a uma pressão de 380 mg por... 380 milímetros de mercúrio a uma temperatura de 27 graus Celsius. Seu volume nas condições normais de temperatura e pressão será... Bem, quando a gente tem um problema assim, né, que as três variáveis de estado, pressão, temperatura e volume, mudam de um estado inicial para um estado final, a gente vai estar usando a equação geral dos gases. Então, para resolver esse problema, a gente vai usar, né, que P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2, tá? Lembrando que a temperatura precisa estar em Kelvin, pressão e volume, tanto no primeiro membro quanto no segundo, precisam apresentar as mesmas unidades, tá? Então, tá pedindo aí o volume nas condições normais de temperatura e pressão. Então, se a gente for ver, esse gás ele ocupa um volume de 200 ml a uma pressão de 380 milímetros de mercúrio. Então, se é 200 ml e 380 milímetros de mercúrio a uma temperatura de 27 graus Celsius, essas são as condições iniciais desse gás, né? Então, a pressão é de 380, só que aí a gente vai pensar quais são as unidades que a gente vai colocar. As unidades precisam ser as mesmas, do início e do fim. Se a gente colocar a pressão como 380 milímetros de mercúrio, a pressão do início nessa unidade, a pressão do fim também vai ter que estar. O volume está falando que é de 200 ml. Então, deixa eu botar um pouquinho mais embaixo para eu ter espaço. Então, a gente vai ter aí uma pressão inicial de 380. A gente vai ter um volume de 200 ml. E é conveniente a gente deixar o volume ml para que a gente possa ter o volume do fim também ml, dividido pela temperatura do início. Aqui está que a temperatura foi de 27 graus Celsius. Em relação à temperatura, a temperatura nas fórmulas, né, dos gases precisa estar sempre em Kelvin. Então, para a gente transformar os 27 graus Celsius para Kelvin, a gente soma com 273, então a gente vai ter aí 300 kelvins. Então, essa é a temperatura inicial de 300 kelvins. E aí, a pressão final fala que seu volume nas condições normais de temperatura e pressão. Então, na realidade, a gente quer saber o V2, né? E aí a gente tem que saber a pressão e a temperatura nas condições normais de temperatura e pressão. As condições normais de temperatura e pressão é a CNTP. E na CNTP, o gás vai estar a 0 graus Celsius e 1 atm. Essa é a condição para CNTP. Como a temperatura a gente tem que botar em Kelvin, a gente vai pegar 0 e vai somar com 273, então a gente vai ter 273 kelvins. A pressão é de 1 atm, sendo que a pressão do início a gente botou em milímetros de mercúrio. Então, 1 atm equivale a 760
milímetros de mercúrio. Então, resolvendo aí, o V2 vai ser igual. Vou fazer primeiro aqui desse lado, posso dar uma simplificada aqui, né? Cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, a gente vai fazer aí 380 vezes 2, dividido por 3. A gente vai encontrar 253,333. Aí eu vou resolver esse lado, vou fazer 760 dividido por 273. Isso vai dar 2,78. Então, eu vou jogar para o outro lado dividindo. Então, vai ter dividido por 2,78. Então, V2 vai ser igual a 253,3 dividido pela resposta. A gente vai encontrar aqui 90,988. Isso vai nos dar, né, aproximadamente 91. Como a gente colocou o volume do início em ml, a gente vai estar obtendo o volume do fim em ml. Então, a resposta correta para essa questão seria aí a letra C, tá? Vamos, então, fazer aí a questão 10. Questão 10 não, a questão 10 vocês podem tentar fazer uma questão bem similar aí a 16. Deixa eu ver aqui. Questão 11 também é uma questão similar. Vamos ver aí a questão 12, uma questão da Cesgran Rio. Questão 12 fala lá: você brincou de encher com ar um balão de gás na beira da praia, até o volume de 1 litro e o fechou. Em seguida, subiu em uma encosta próxima carregando o balão, até uma altitude de 900 metros, onde a pressão atmosférica é 10% menor que a pressão a nível do mar. Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, o volume de ar no balão em litros após a subida será D. Bem, aqui tem uma... Por quê? Estava lá na beira da praia, né? Brincou de encher o balão em um volume de 1 litro. Na beira da praia, a pressão ali que está submetida é uma pressão a nível do mar. Aí depois fala que subiu uma encosta próxima carregando o balão até uma altitude de 900 metros. E aí a pressão atmosférica lá é 10% menor que a pressão a nível do mar. Aí fala que é para considerar que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma. Então, se a temperatura é a mesma e o balão ficou submetido a pressões diferentes, né? A gente vai dizer aí que aconteceu uma transformação do tipo isotérmica, porque não houve mudança na temperatura. Então, se a transformação é isotérmica, a gente fala que a pressão do início vezes o volume do início é igual à pressão do fim vezes o volume do fim. É uma relação inversamente proporcional. Então, lá na beira da praia, né, que o balão está a nível do mar, a pressão é de 1 atm e o volume era de 1 litro, né, que o gás ficou ali no balão. Aí subiu aí os 900 metros. E aí a pressão atmosférica é 10% menor que a pressão a nível do mar, então 10% menor. Não precisaria fazer essa regra de 3, né? Mas fazendo para a gente ver, 1 atm seria aí os 100%. Como agora a pressão atmosférica é 10% menor, então significa agora que a pressão atmosférica equivale a 90% da pressão inicial. Então, 90% de 1 seria aí os 0,9. Então, a pressão do fim vai ser de 0,9 atm.
E aí a gente quer saber o volume de ar no balão depois que subiu esses 900 metros e ficou submetido a essa pressão. Então, o volume final vai ser igual a 1 dividido por 0,9. A gente vai encontrar um volume final de aproximadamente, né, 1,11. Como a gente colocou o volume do início em litro, a gente está obtendo o volume do fim em litro. Então, isso aí seria a nossa letra D. Vamos fazer aí a questão 14. Questão 14 está lá. Que ao sair de viagem, o motorista calibrou os pneus de seu veículo colocando no interior 2 atm de pressão em um dia quente, com 27 graus Celsius. Ao chegar ao destino, mediu novamente a pressão dos pneus e encontrou 2,2 atm. Considerando-se desprezível a variação do volume, a temperatura do pneu ao final da viagem era. Ou seja, agora a gente vai desconsiderar uma variação de volume. Então, se o volume permaneceu constante, essa transformação é isovolumétrica ou a gente pode chamar de isocórica. Então, se a transformação é isovolumétrica, a gente vai falar que a pressão do início dividido pela temperatura do início é igual à pressão do fim dividido pela temperatura do fim. Então, falou lá, né, que tinha colocado inicialmente lá no interior do pneu 2 atms. Então, a pressão do início é de 2, em um dia quente de 27 graus Celsius. Lembrando que nas fórmulas a gente sempre coloca em Kelvin. Então, faria 27 mais 273, a gente vai ter 300 kelvins. Então, a temperatura aqui é de 300 kelvins. Perdão, aqui é igual Aí fala que ao chegar ao destino, novamente mediu a pressão e encontrou uma pressão de 2,2 atm. Então, agora a pressão do fim é de 2,2 atm. Então, qual vai ser a temperatura respectiva? Então, a temperatura final vai ser igual a 300 vezes 2,2 dividido por 2. A gente vai encontrar 330. E aí a gente vê bonitinho lá 330 como opção. Entretanto, essa temperatura final está saindo em Kelvin, né? Porque a temperatura nas fórmulas, né, de estudo de gases é em Kelvin. E as opções estão aí em graus Celsius. Então, para a gente poder transformar Kelvin em graus Celsius, faz ao contrário, né? Graus Celsius para transformar em Kelvin, soma com 273. Agora, Kelvin para se transformar em graus Celsius, a gente vai subtrair 273. Então, fazendo aí essa subtração, a gente vai encontrar 57 graus Celsius. Então, a resposta correta, letra B. Então, vamos lá. Questão 13 aí também é uma boa questão para fazer, para praticar. Questão que vai usar aí a lei dos gases. Deixa eu ver algum exercício. Vamos fazer essa questão 23 aqui, uma questão interessante para interpretação, né? A questão vai falar lá pra gente. Uma determinada massa gasosa, confinada em um recipiente de volume
igual a 6 litros, está submetido a uma pressão de 2,5 atm sob a temperatura de 27 graus Celsius. Quando a pressão é elevada em 0,5 atm, nota-se uma contração no volume de 1 litro. Aí pergunta qual a temperatura que o gás se encontra e que tipo de transformação que ocorreu. Bem, vamos lá, né? Aí tá falando, se a gente for perceber, tem o envolvimento das 3 variáveis de estado, né? Volume, pressão e temperatura. Então, a gente vai usar a equação geral dos gases, que envolve todos eles. Então, a gente vai ter que a pressão do início vezes o volume do início, dividido pela temperatura do início, é igual à pressão do fim vezes o volume do fim, dividido pela temperatura do fim. Então, uma determinada massa gasosa estava no recipiente que tinha um volume de 6 litros, uma pressão de 2,5 atm e uma temperatura de 27 graus Celsius, transformando Celsius para Kelvin, a gente vai ter 300 kelvins. Então, isso é a condição inicial desse gás. Aí fala que a pressão é elevada em 0,5 atm. Então, a pressão era de 2,5, aumentou 0,5 atm, então a pressão passou a ser de 3 atm. E aí, o volume ele se contrai em 1 litro. Então, o volume ele vai passar a ser de 5 litros. Era de 6, se contraiu 1 litro, então a gente vai ter 5 litros. Então, pergunta-se aqui qual é a temperatura em que o gás se encontra agora, né? Então, a gente vai fazer lá, multiplicando cruzado, a gente vai ter 3 vezes 5 vezes 300 dividido por 2,5 vezes 6. A gente vai encontrar aqui uma temperatura de 300 kelvins, sendo essa aqui a temperatura final. Então, a gente percebe que a temperatura do início e a temperatura do fim é a mesma. Então, consequentemente, isso aí vai ser uma transformação isotérmica, tá bom? Seria a resposta aí da letra B. Deixa eu dar uma olhada aqui. Queria fazer algum exercício que envolvesse aqui a equação de Clapeyron. Deixa eu ver se... nesse trecho aqui, tô vendo mais questões que envolvem a parte da equação geral dos gases, né? E a parte das transformações gasosas. Quando a gente tem alguma variável constante, né? Como pressão, temperatura ou volume. Vou fazer o seguinte, vou aproveitar. Estranho que eu achei que era nesse bloco. Um minutinho só pra ver se eu consigo achar aqui. Aqui já vai mostrar um envolvimento de reações. Não tem problema. Vamos pensar o seguinte. Peraí.
Vou botar aqui como uma situação hipotética, tá? Só para a gente poder pensar um pouquinho. Vamos supor que, vou botar como exemplo, é dito pra gente que a gente tem um gás, na CNTP, melhor, a gente tem o gás oxigênio na CNTP. Um gás de oxigênio na CNTP. Sabendo que o gás possui sabendo que o gás possui 30 ml, qual a sua massa? Então tá falando pra gente que a gente tem um gás na CNTP. Se o gás ele tá na CNTP são aí as condições normais de temperatura e pressão. Então isso significa que o gás está a 0 graus Celsius e 1 atm. Então, dizer que o gás está na CNTP, a gente já tem informações de temperatura e pressão. Fala que o gás tem um volume de 30 ml e pergunta a massa. Percebam que não é um problema que envolve, né, uma transformação. Mas é um problema que a gente tem informações da pressão, da temperatura e do volume. Qual fórmula a gente poderia usar de forma que a gente conseguisse associar a massa? Seria a equação de Clapeyron, que é o PV igual a nRT. Né? A pressão de 1 atm, o volume de 30 ml, entretanto, quando a gente coloca no PV igual a nRT, a gente tem que botar o volume em litros, porque quem vai mandar na unidade usadas na expressão é o valor do R. E aí o nosso R, ele equivale a 0,082 atm litro dividido por mol vezes Kelvin. Essa é a unidade da constante. Então, a pressão em atm, o volume em litro, e a temperatura em Kelvin. Então, a pressão está em 1 atm, o volume, a questão deu de 30 ml, 30 ml é a mesma coisa que 0,03 litros, então vai ter 0,03 litros. Número de mols não sabemos, é a nossa incógnita, o R de 0,082 e a temperatura vai ser de 0 graus Celsius, visto que o gás está na CNTP. 200 graus Celsius é a mesma coisa de 273 kelvins. Precisamos sempre na fórmula colocar em Kelvin. Então, a gente faria 0,03 dividido por 0,082 vezes 273. A gente vai encontrar lá um número de mols igual a 1,34 vezes 10 elevado a menos 3. Só que a gente quer a massa, né? Sabemos que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então, a massa é a mesma coisa que a gente pegar o número de mols e multiplicar pela massa molar. A gente terminou de encontrar o número de mols igual a 1,34 vezes 10 elevado a menos 3.
Como o nosso gás é o gás oxigênio é o O2. Toda vez que a gente tem gás, né, por exemplo, o gás bromo é o Br2, gás iodo é o I2, gás hidrogênio é o O2, né? Então, aqui, como é o O2, cada oxigênio vale 16, então 16 vezes 2, a gente tem 32 gramas por mol. Então, a gente vai fazer o número de mols vezes a massa molar, que é de 32 gramas. Então, a massa desse gás seria 1,34 vezes 10 menos 3 vezes 32. A gente encontra uma massa de 0,04 aproximadamente gramas. Então, é um tipo de problema que pode aparecer para a gente, né? Nos fornecer informações que são, né, das variáveis de estado, entretanto, não está em uma transformação física, né? Mas nos dá uma situação. Não houve uma transformação, mas sim uma situação específica, tá? Bem, com essas questões que eu fiz, né, acho que dá para a gente ter uma dimensão, né, de como que esses probleminhas eles podem ser aplicados, né? Então, a gente pôde ver aí algumas das aplicações. O importante é que a gente sempre associe, né, a transformação ocorrida com a fórmula que a gente vai usar. Então, a transformação pode ser isovolumétrica, que é a mesma coisa que isocórica, isotérmica ou isobárica. Então, dependendo da variável que se manter constante, a gente consegue definir a equação que a gente vai utilizar. No mais, é prestar atenção nas unidades, né? Lembrando que temperatura na fórmula sempre é em Kelvin, e as demais unidades precisam ser sempre iguais à da condição inicial e da condição final, né? As unidades se mantendo iguais, necessariamente a gente tem que encontrar o mesmo resultado, independente da unidade que a gente use, tá bom? Então, meninas, para hoje é isso, né? Espero que de alguma maneira tenham percebido como que isso pode ser aplicado. Qualquer dúvida que tiverem é só me mandar mensagem, tá bom? Um abraço.